Como transformar as dificuldades do seu relacionamento em força. Você já teve vontade de pegar o celular do seu namorado ou marido e tacar na parede com tanta força que ele estilhaçasse no chão? Eu já. Se você está em um relacionamento de mais de 2 anos, você com certeza absoluta já teve pensamentos que você não queria ter. Essa pessoa tá me irritando, que bafo de cebola, aí ele podia dar uma voltinha pra eu ficar um pouco sozinha, eu não gostei desse presente que ela me deu, eu não sou uma boa pessoa e não sou merecedora deste relacionamento. Bem-vindos à vida real. Todo mundo tem pensamentos que não gostaria de ter em uma relação e eles não necessariamente significam o fim dela. O que você faz com esses pensamentos é o que importa, mas o que realmente transforma as suas dificuldades em força dentro do relacionamento não é apenas o que você faz com os pensamentos, ou se você vai agir conforme eles ou não, mas sim como você comunica esses pensamentos, tanto para si mesmo quanto para o seu parceiro ou parceira. Sentir raiva de uma pessoa a ponto de querer dar um soco na cara dela. Olhar para o seu amigo que tem mais coisas do que você e sentir que ele é muito privilegiado em relação a você e que talvez ele não merecesse tudo aquilo. Chegar em casa depois que seu cachorro fez xixi na cama e ter vontade de jogar ele no meio do olho da rua. São pensamentos que a maioria das pessoas não apenas não compartilha, mas julga severamente quando outras pessoas os compartilham. Talvez pela severidade dos julgamentos, de ter pensamentos mais sombrios e pelos riscos que eles representam para o nosso bem-estar. Se agirmos conforme esses pensamentos, a gente tende a reprimir e se punir quando esses pensamentos aparecem. Ter pensamentos ruins em relação ao seu parceiro pode fazer com que você questione o seu relacionamento. Frases do tipo, se você tem dúvidas, é porque é a pessoa errada, fazem com que qualquer questionamento que surja na sua mente faça você achar que o seu relacionamento vai mal. E nem sempre é assim. Amar uma pessoa não quer dizer que você vai gostar de tudo que ela faz. Amar significa que você pode suportar alguns erros porque você ama quem a pessoa é. Significa que você não vai julgar a pessoa por causa de um comportamento errado que ela teve. Claro que aqui eu tô falando em relacionamentos saudáveis, em que são coisas pontuais que nos tiram do sério. É de vez em quando que a gente tem um pensamento meio errado ali, meio torto. Em um relacionamento disfuncional, você vai pensar coisas ruins na maior parte do tempo, porque isso é um alerta do sistema do teu corpo para que você caia fora deste lugar. A solução para aliviar o peso desses pensamentos ruins para si mesmo é aceitar que eles estão ali. Você vai conseguir observar um pensamento meio sombrio e falar, ui, sai daqui, nossa, que louca que eu tô, meu Deus, passou um fantasma ruim aqui, sai. Todos nós, seres humanos, temos pressões ruins. Temos pressões de fazer mal para o outro, internas. Isso não significa que a gente vai agir conforme elas, mas isso significa que a gente precisa fazer uma autorreflexão. Porque geralmente quando a gente tem essa pressão, essa coisa de fazer mal para o outro, é porque tem alguma coisa errado em nós. A gente tem que começar a se questionar nesse momento. Aonde que eu tô desviando o meu caminho? Aonde que eu tô fazendo coisas demais pela voz dos outros? Não é nem necessariamente pelos outros. Porque às vezes você está correndo atrás de sonhos que você acredita que são pra você, mas não são coisas que você realmente quer. Por exemplo, às vezes você está lutando por uma empresa da sua família que não é uma coisa que você gosta de fazer, não é um sonho teu. Você vai em nome da família, em nome do que vão pensar de você, em nome daquela responsabilidade que você deve assumir. E claro, por alguns períodos você pode ter que assumir esse tipo de responsabilidade, mas essa não é uma pulsão sua. Então, geralmente, ir por um caminho que não é o que você gostaria de estar seguindo pra você, vai te trazer raiva de outras pessoas, vai te trazer uma certa amargura e vai te trazer pensamentos negativos. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se vê tendo esses pensamentos, por exemplo, da menina do filme que eu comentei na semana passada, uma garota de muita sorte, que ela se imaginava esfaqueando o namorado, é se perguntar aonde eu estou desviando de quem eu gostaria de ser. E no caso do filme, é exatamente isso que acontece. Ela tem esses pensamentos de se imaginar esfaqueando a mão do namorado, no caso, né? Porque ela não se posiciona pra ele em alguns momentos que ele fala coisas que incomodam ela. Quando você faz isso, você vai se perder da história que você gostaria de estar contando sobre o rumo da sua vida para começar a entrar na história que os outros gostariam de contar sobre o rumo da sua vida. Porque muita gente quer contar uma história sobre o rumo da sua vida. As pessoas querem colocar o desejo delas em você, principalmente pais,
filhos, maridos, esposas, eles querem colocar as coisas deles em você, porque isso vai ajudar a eles a contarem a sua própria história. Então não dá pra ficar confundindo histórias e se perder de si mesmo. Mas essa é uma solução interna pra você mesmo. Quando se trata do seu parceiro, às vezes fica mais difícil saber o que fazer com esses pensamentos negativos. Porque se você compartilha esses pensamentos que são quase proibidos na sociedade como um todo, pode ser que a pessoa fique brava com você, pode ser que a pessoa fique ofendida com você, ou pode ser que a pessoa te ache uma louca. E quando você não compartilha esses pensamentos, pode ser que você tenha um amargor, um rancor crescente em você em relação à pessoa, pode ser que você pegue ranço da pessoa, ou pode ser que você adoeça por causa daquilo acumulado em você. Você vai ter que compartilhar, mas como fazer isso? Da mesma forma que quando você faz consigo mesmo. É admitindo. Você vai ter que admitir em voz alta. E geralmente quando você admite esses pensamentos que você não gostaria de ter em voz alta, você sublima o ato deles. Você evita um ato porque você tem coragem de admitir que aquilo está e existe em você. Mas como fazer isso da forma certa, evitando todas aquelas reações do parceiro que a gente falou anteriormente? De ficar bravo, de ficar chateado, de achar que você é louca. Fazendo isso com o tom de voz certo e com humor. Tem uma conta na rede social ao lado da Bob Altoff. A Bob Altoff é uma mulher que tem uma conta de humor bem grande e as pessoas amam ela. E todas as piadas que ela faz são com situações cotidianas, mas são coisas que ninguém tem coragem de falar. Por que tanta gente gosta dessa personagem que ela faz? Porque as pessoas se identificam com aquilo. As pessoas também sentem aquilo que ela faz piada, mas ninguém tem coragem de falar aquilo alto, porque aquilo tornaria a pessoa uma louca perante os outros. Então ela tem uma conta gigantesca com um monte de seguidores, porque ela fala tudo que ninguém tem coragem de falar. Mas as pessoas se divertem muito porque todo mundo tem aquilo no seu interior. É uma voz falando pela pessoa. É como se fosse uma voz representando essas sombras dentro da pessoa que ela não poderia e não gostaria de ter, mas que existem lá. E quando você compartilha esses pensamentos que você não gostaria e não poderia ter com o seu parceiro, usando humor, e para usar o humor é só o tom de voz, ele vai achar aquilo tão absurdo e tão atípico, porque ninguém tende a compartilhar esses pensamentos, que a tendência é ele achar engraçado. Até porque isso traz um alívio para ele também poder sentir essas coisas dentro do relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu tô brava, por exemplo, com o meu noivo, daí ele fala assim: ah não, me ama, vai, volta a me amar. Eu falo: não, eu te amo, mas nesse momento, nesse segundinho agora, eu não tô te amando. E ele dá uma risada, porque ele se sente confortável, eu não vou deixar de amar ele por aquele ato, mas ele entende que eu não gostei daquilo que ele fez com humor, com leveza. Ou, por exemplo, a gente casou no cartório fazem poucos dias. Tô chamando ele de noivo ainda porque a gente não fez o casamento, que é a festa mesmo, que vai ser só em março. Mas a gente casou no cartório faz uns 10 dias e eu fui pedir alguma coisa pra ele depois que a gente tinha casado no cartório, uns 2, 3 dias depois. E na hora que eu fui pedir, eu pensei, se eu pedir isso pra ele, ele vai achar que eu já tô me aproveitando do casamento, ele vai achar que ele entrou numa enrascada de ter casado comigo. E aí eu não pedi naquele momento. E depois a gente começou a fazer piada com tudo, assim. Ah, é só casar que já larga os copos na casa. Ah, é só casar que você já pede pra eu lavar a louça, não vai mais lavar por livre e espontânea vontade. A gente começou a fazer umas piadinhas assim. E aí, um dia a gente tava conversando com alguns amigos no restaurante dele e eu falei, porque esses dias eu até queria pedir uma coisa pra ele e acabei não pedindo, porque eu fiquei com medo, né? Meu Deus, o menino vai se assustar já de eu estar pedindo alguma coisa, vai achar que eu tô me aproveitando do casamento. E falei isso num tom de brincadeira, todo mundo deu risada, porque é um sentimento que provavelmente todo mundo teria nessa situação, e isso também acaba me dando mais liberdade pra eu pedir alguma coisa a próxima vez que eu tiver vontade pro meu noivo, que agora é marido, porque ele entende essa pressão, esse conflito interno que existe dentro de mim em relação a querer falar algo e sentir que talvez aquilo gere uma pressão por causa do recém-casamento. E tem também quando a pessoa faz piada consigo mesmo. Sabe quando a pessoa fez alguma besteira e você pensou, nossa, que besteira que essa pessoa tá fazendo, e você fala, não vou falar nada, né, senão vão ficar bravos comigo. E aí a pessoa faz uma piada consigo mesmo. Aí você pode se libertar. Eu tinha pensado isso, mas achei melhor não falar, né, senão correr o risco de um término ali. Isso traz uma leveza, porque a pessoa vê que você observou aquilo, às vezes, né? Vocês poderem brincar juntos com os erros torna os erros muito mais leves e muito menos problemáticos.
E essa é a chave para você transformar os seus problemas na força do relacionamento. Quando você tem liberdade para fazer piada e para ser sincera em relação aos pensamentos ruins que você tem, ou sincero, você tira o peso do problema e você torna o problema uma entidade à parte no seu relacionamento. Não passa a ser mais o seu parceiro um problema, ou você não é mais um problema para o seu parceiro. Os problemas são uma entidade à parte, porque os pensamentos são uma entidade à parte de quem você é, porque você não age sempre conforme os seus pensamentos. Então, aquilo não é você. O seu ser é o que você faz. Só fique esperto, porque não dá pra brincar com tudo. Alguns assuntos são sérios pra você, te machucam com mais gravidade, com mais intensidade. Esses assuntos talvez tenham que ser conversados de uma forma e em um tom mais sério. Mas, quando você pode brincar com esses pensamentos ruins, isso passa confiança para o seu parceiro ou parceira, porque ele sabe exatamente o que passa na sua cabeça. E isso dá liberdade, tanto para ele compartilhar mais do que também passa na cabeça dele, quanto para ele perguntar sobre o que você está pensando sobre determinada situação. Eu não só espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você coloque ele em prática. Um beijo e até o próximo.